Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Nós estamos fazendo aqui um apanhado sobre os personagens bíblicos e hoje nós vamos falar sobre Jó. Nós vamos trazer aqui algumas lições importantes sobre Jó. Lógico, nós podemos passar aqui e gravar vários vídeos a respeito de Jó. Capítulo de número 1 fala da grandeza de Jó, tudo que Jó tem. Já o versículo 9 e 10 a seguir fala do encontro de Satanás com Deus. E a pergunta que Deus fala a Satanás: de onde vens? Ele fala: estou passeando sobre a terra. Esta é a primeira lição. O diabo, ele anda sempre de redor, procurando a quem ele possa tragar. Por isso que Pedro escreveu dizendo: o diabo anda rugindo ao redor. Não é a redor, ele anda de redor. Porque aqui a pessoa está colado aqui, mas ele anda de redor. E a segunda lição que nós aprendemos é que Deus pergunta para ele: observaste o meu servo Jó, homem temente, reto e sincero, e sabe desviar do mal. Olha aí. Deus dá testemunho que Jó tinha 4 qualidades. Era um homem reto, era um homem temente, era um homem sincero, e sabia desviar do mal. Essa é a segunda lição. Deus dá testemunho de Jó. Deus dá testemunho da sua vida. Deus dá testemunho do projeto dele, daquele que é feito em imagem e semelhança dele. Deus dá testemunho de quem? Daquele que ele mesmo gerou. Por isso que Deus dá testemunho. A terceira lição que nós aprendemos é a expressão observaste. A palavra observar, ela é diferente de olhar ou de ver. Você pode ver qualquer coisa. Você pode olhar em questão de 1 a 2 minutos. Mas observar é parar. A pessoa que não é um amante de arte, ele vai ver um quadro, ele vai olhar por 1 minuto, 2 minutos e vai achar aquilo um absurdo na sua mente. Mas um amante de quadro, de arte, ele vai gastar de 20 a 40 minutos parado, olhando, observando aquele quadro. Porque ele é um observador. Para você alcançar um milagre de Deus, primeiro você tem que observar as Escrituras. A Bíblia diz no Evangelho escrito por João, capítulo de número 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque era dará a conhecer o poder de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 7, 8, 9, Deus diz: não te aparta do livro desta lei, mas medita nele de dia e de noite. Examinar, meditar e observar. São 3 coisas que é tudo importante e é iguais, diferente de olhar e de ver. Por que Eva foi levada pela serpente? Porque ela só olhou, mas ela não parou para observar a consequência que aquilo ia acontecer. Ela olhou, achou agradável e comeu. Por que Davi caiu? Porque ele olhou e viu uma linda mulher, mas ele não observou as consequências que podia acontecer. Mas o que manteve Jó de pé? Jó capítulo 5, versículo 18. Deus abre ferida e Deus fecha ferida. Essa é a 4ª lição. Jó tinha convicção que tudo aquilo que estava acontecendo era uma ferida que Deus estava abrindo. O que Deus disse para Ana? Deus disse que ele mesmo tinha fechado a madre, o ventre de Ana, ferida aberta. E quando o menino nasceu, Deus abriu a ferida e agora Deus fechou quando fez com que Samuel nascesse. Jó tinha convicção que tudo que ele passava era um projeto de Deus. Então não adiantaria ele ir contra Deus. Eu vejo pessoas dizer assim: eu vou botar Deus na parede, eu vou fazer isso, eu vou largar. Não. Nós não largamos nada para servir a Deus, porque nós não tínhamos nada. Nós viemos a este mundo nu. O que nós largamos? Largou a droga, a bebida, isso, boa troca, hein? Então nós temos que entender isso e colocar isso em prática. Qual é a 5ª lição que nós aprendemos do livro de Jó? A 5ª lição está no capítulo de número 14, versículo 7. Jó está leproso, Jó está sem filho, Jó está acabado, no pó, no lixo. É a realidade. No lixo. Não tinha nem unha. Sua carne está apodrecida, mas ele abre a boca e fala: ainda há esperança para a árvore que for cortada. Mesmo ela cortada, jogada no chão, pelo cheiro das águas, ela se brotará. Por que ela se brotará e trará seu renovo pelo cheiro das águas? As suas raízes estão conectadas no mais profundo da terra.
Deus está dizendo, a terra que você pisa é firme. Quem te plantou foi o Senhor. E você vai renovar, vai ter estrutura. A sexta lição está no capítulo 29 ao capítulo 31. Quando Jó abre a boca e fala, por que tem inveja de mim? Se a minha carne se foi, meu hálito está terrível, meus dentes se caem e minha pele se apegou aos ossos. Pesa o meu pecado na balança e vê aonde eu pequei contra Deus. Jó traz uma demonstração impactante na sexta lição. Jó manda provar aonde está o erro dele. A sétima lição está no capítulo de número 19, versículo 25. Jó, no meio da pior situação, ele abre a boca e fala, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará por mim. Você pode estar passando a pior luta da sua vida, a pior tragédia. Abre a sua boca para glorificar o Senhor. Abra sua boca para adorar o Senhor. Não abra sua boca para murmurar. Jó abre a boca e fala, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. A oitava lição que nós aprendemos é que Jó teve tudo em dobro. Tudo. Perdeu 7.000 ovelhas, teve 14.000 ovelhas. Perdeu 3.000 camelos, agora ele tem camelos. 3.000 camelos, agora tem camelos. Jumentas, tem jumentas. Ovelhas, tem ovelhas, tem os camelos. Tudo em dobro. Foi em dobro os camelos, foi em dobro as ovelhas, foi em dobro os jumentas, foi em dobro os bois. E alguém me pergunta nesse questionamento, e por que Jó não teve o dobro dos filhos? Ele teve. Sério? Sim. Porque filho você não perde. Filho pode morrer, pode ir embora, mas é filho. Por quê? Porque foi gerado dentro de você. Filhos são filhos. Agora, ovelha não foi gerado dentro de Jó. Ovelha você compra, você tem hoje, mata, amanhã você não tem. Mas filhos não, são filhos. E a Bíblia diz que Jó teve mais, Jó teve mais 10 filhos. Com os outros 10 que foi tirado, e mais 10 agora, depois do cativeiro dele mudado. Então, total 20 filhos. Mas o mais interessante é que diante dos filhos de Jó, de 20 filhos, só 3 filhos aparecem os nomes na Bíblia. Por que só 3? Olha o nome da primeira, Gemima, tem 2 significados em 2 línguas, tanto no hebraico como no grego. O sol do amanhecer de um novo cenário. Na língua grega significa pombo nas alturas. Era Deus dizendo para Jó, o cenário, Jó, vai ser mudado, mas o sol é o mesmo. O sol do amanhecer de um novo cenário. O sol não muda porque é o Senhor, mas o cenário eu estou mudando. Te dou Gemima. Por que pombo? Porque pombo é a única árvore que atravessa o oceano e não tem fel. Era Deus dizendo para Jó, eu tiro a amargura, o ressentimento, a dor no teu coração. Agora, Jó teve mais outra filha que foi colocado o nome. Qual o nome? Quécia ou Cássia ou Querem, que significa, no primeiro significado, significa azeite. E no outro significado, na língua grega, significa calmante, chá de canela. Era Deus dizendo para Jó, eu coloco azeite para cicatrizar as feridas que foram abertas, Jó. E eu coloco calmante para acalmar o pesadelo que tu viveu, Jó. Eu te dou Quécia, ou Cássia, ou Querem. Deus está limpando essas tuas feridas hoje. E Deus está acalmando esses nervos de uma vida de um pesadelo. Você está acordando para a realidade. E a terceira filha, Queriapuk, cujo significado significa vasos de pintura e olhos ativos para ver a distância. Deus estava dizendo para Jó, porque Jó estava com os olhos mortos, parecendo peixe boiando na enchente. Eu te dou Queriapuk. Era Deus dizendo, eu vou colorir a sua vida outra vez. Vou fazer você ver outra vez as coisas claras. E vou ativar os seus olhos para que tu tenha visão longa. Deus está dizendo para você que está me assistindo agora, nessas 8 lições sobre a vida de Jó, te prepare. Deus está te dando um Gemima, o sol do amanhecer de um novo cenário. Está mudando o teu cenário. Mas o sol é o mesmo. Gemima ainda,
pombo, sem fel, sem amargura. Você vai voltar a ter alianças de novo. Kessia, o Senhor está sarando, cicatrizando as suas feridas, mas Ele também está te acalmando. Queriapuque, vasos de pintura, o Senhor está fazendo você enxergar o mundo colorido de novo. E ainda o nome Queriapuque, olhos ativos, o Senhor está ativando a tua visão de novo. Que Deus te abençoe, te guarda e te protege. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas, se você gostou. Meu grande abraço. Eu sou o pastor Ivo Rodrigues. Nos siga em nosso canal também, Motivando Vidas com Ivo Rodrigues. Um grande abraço.